Se você já mexeu em um sistema legado em PHP, daqueles que estão rodando há mais de 10 anos, cheios de decisões questionáveis, mas que continuam sustentando milhares de usuários em produção, talvez nunca tenha parado para pensar que essa linguagem nasceu exatamente desse tipo de contexto. Resolver um problema de imediato, mesmo que a arquitetura não fosse perfeita. Aqui quem fala é Micaela Martins, da Coders Company, e hoje eu vou te contar tintim por tintim como um conjunto de scripts improvisados escritos por um engenheiro que só queria monitorar o próprio site acabou se transformando em uma das bases estruturais da internet moderna. E o mais interessante não é só como o PHP nasceu, mas por que ele cresceu desse jeito, porque apanhou tanto e porque mesmo assim se tornou infraestrutura. Antes de chegar nessa parte, deixa eu te colocar dentro do cenário onde isso aconteceu. Porque sem isso, o PHP pode parecer até só mais uma linguagem esquisita, quando na verdade ela é o retrato fiel do que a web precisava naquele momento. No início dos anos 90, a web era praticamente estática. Você abria uma página, lia e ia embora. Não tinha muita lógica do lado do servidor, como a gente enxerga hoje. E qualquer tentativa de criar uma interação já se tornava um projeto inteiro. Para processar um formulário, registrar dados ou gerar conteúdo mais dinâmico, a solução padrão era o CGI, quase sempre em C ou Perl. E funcionava, só que ela vinha com um custo muito alto. A cada requisição, o servidor criava um processo novo. Isso é o tipo de coisa que em pouco tempo se tornava um gargalo e obrigava a viver apagando incêndio praticamente. Se você que é dev já viu um ambiente sofrer porque o modelo de execução não foi bom o suficiente no começo, mas depois não segurou a carga, você entende exatamente o clima dessa época. A web estava começando a pedir lógica, resposta e processamento, e as ferramentas disponíveis eram até boas, mas pouco práticas para quem precisava ajustar coisa todos os dias, como era naquela época. E aí entra uma necessidade que parece até simples hoje. Naquela época era bem menos importante. Como eu acompanho o que o usuário está fazendo no meu site sem transformar cada alteração em um mini deploy cheio de risco? É nesse cenário que aparece Rasmus Lerdow. Ele não estava tentando criar uma linguagem, nem mudar a internet. Ele só queria resolver um problema chato do próprio site dele, que era monitorar o acesso, entender de onde vinham as visitas, quais páginas eram mais lidas, esse tipo de coisa que hoje você resolve ali com uma ferramenta pronta em segundos. Só que em 1994, ele começa então a escrever os scripts em C, rodando via CGI para automatizar isso. E conforme ele vai resolvendo o próprio problema, ele vai adicionando mais uma coisa aqui, uma coisa ali, principalmente para lidar com o formulário e pequenas lógicas de servidor que necessitava naquela época. E esses scripts acabaram agrupados num pacote que ele chama de Personal Homepage Tools. Ainda não era uma linguagem, do jeito que a gente pensa hoje. Só que era um conjunto de ferramentas pragmáticas, criadas para tirar a fricção do caminho. E hoje tem uma decisão técnica que muda praticamente o rumo de tudo. Ele permite que essa lógica fique embutida no HTML. Hoje isso parece acoplamento forte entre apresentação e back-end. Só que naquele momento isso significava velocidade, simplicidade e um caminho direto para colocar isso no ar. Quem já precisou escolher entre um design perfeito e uma entrega que precisava subir logo, entende bem esse trade-off. Em 1995, ele libera esse pacote publicamente, sem plano, sem roadmap, sem pensar em produto. Era muito mais isso aqui me ajudou, talvez ajude também outras pessoas, do que qualquer outra coisa. Só que aí acontece o que sempre acontece quando uma solução resolve uma dor de verdade. Mais gente começa a usar, adaptar e expandir. O projeto evolui e começa a se tornar PHP-FI, já com uma estrutura parser mais estruturado e mais capacidade para lidar com formulários e páginas dinâmicas. Só que o DNA continua o mesmo, pragmatismo acima da elegância. E é aqui que nasce a parte mais importante para entender o resto dessa história. Quando a prioridade é a adoção rápida e compatibilidade, você até ganha em velocidade, mas começa a acumular decisões que mais tarde vão se tornar uma crítica e até uma dívida técnica. Se você já trabalhou em um produto que cresceu rápido demais e teve que manter ele funcionando, enquanto o mundo pedia melhoria, você sabe do que eu tô falando e já viveu isso na prática. Agora, o que muita gente não sabe é que o PHP poderia ter ficado ali pequeno. Em 1997, dois desenvolvedores, Ziv Zuraski e Andy Gutmans, reescreveram o núcleo da linguagem e criaram o Zend Engine. Isso não é um detalhe histórico, mas o tipo de mudança que define se um projeto vai aguentar o mundo real ou se ele vai acabar ficando para trás. Foi com essa base nova que o PHP começou a ganhar fôlego para ganhar performance, organizar melhor a execução interna e permitir evolução mais séria. Em 1998, veio o PHP 3,
E é aqui que o PHP deixa de parecer só um conjunto de scripts úteis e começa a se tornar base de aplicação web de verdade. E agora presta atenção no que acontece quando uma tecnologia chega nesse ponto. Ela não cresce só por mérito técnico, mas porque ela se torna um padrão de infraestrutura. Já no fim dos anos 90 e começo dos anos 2000, a combinação de Linux mais Apache mais SQL mais PHP começa a dominar as hospedagens, a famosa LAMP Stack. E isso tem um impacto enorme porque reduz o custo da entrada para criar um produto web. Você não precisava de um time gigantesco, não precisava de infraestrutura cara, você só precisava de uma stack que funcionasse, fosse acessível e estivesse disponível em qualquer hospedagem. Se você já subiu o projeto em hospedagem compartilhada e viu como era só colocar a rodar, entende por que isso também cresceu tanto. A stack dominou porque ela deixava a ideia muito perto da execução. E isso muda até o mercado, porque quando a execução fica mais barata, o produto também finalmente nasce. Só que aqui também entra uma outra leitura que eu acho que é muito importante. Quando uma stack se torna padrão, ela cria uma base instalada. E essa base instalada cria uma certa dependência. E a dependência cria a permanência. É nesse ponto que a história do PHP deixa de ser só sobre uma linguagem e começa a se tornar um mercado. Percebe como a virada do PHP não foi só uma sorte ou um hype, mas uma combinação de decisão técnica, engenharia mais robusta e uma stack que se tornou um padrão global? Esse tipo de leitura separa um dev que só executa uma demanda de um dev que realmente entende a tecnologia e como ela se torna uma infraestrutura, e como essa infraestrutura também se torna um mercado. Quando você aprende a enxergar sistemas, linguagens e decisões técnicas com esse nível de profundidade, você começa a jogar o mesmo jogo que as empresas lá fora, porque é exatamente isso que eles valorizam em uma senioridade real: visão de arquitetura, leitura de trade-off e entendimento de padrão. Se você quer desenvolver ainda mais essa visão e usar isso para conquistar uma vaga lá na gringa, marque uma consultoria gratuita com o time da Coders. O link está na descrição aqui do vídeo e o QR Code está aqui na tela, é só apontar a câmera do seu celular. Agora voltando para a história, porque a parte mais polêmica do PHP vem agora. Quando o PHP começa a ganhar popularidade, as críticas vêm junto também. E elas não são invenção. Muita coisa dentro do PHP era muito inconsistente. A ordem de parâmetros variava, a linguagem não tinha a coerência bonita que outras tentavam ter. Só que aqui está um ponto também. Boa parte disso não foi nem um acidente, foi consequência direta de duas prioridades muito claras. Primeiro, não quebrar a compatibilidade e segundo, facilitar a vida de quem precisava simplesmente colocar algo no ar. Quem roda sistemas com milhares de usuários e qualquer mudança pode de fato gerar um rollback. Então você sabe que a retrocompatibilidade se torna prisão. Você não muda o motor de um carro quando ele está andando na estrada lotada. E o PHP foi se moldando também nesse cenário. Ele apanhava praticamente por não ser perfeito, mas ele seguia vivo porque ele entregava valor ali na sua produção. Com o tempo, o PHP começa a sustentar coisas enormes. CMS, fóruns, e-commerce, portais, sistemas corporativos, WordPress cresce em cima dele e sim, até as primeiras versões do Facebook rodaram em PHP, você sabia disso? Isso força a linguagem a evoluir de certa forma, porque você não está sustentando esse nível de tráfego sem otimizar performance, sem melhorar a engenharia ou sem organizar o sistema. Mesmo quando outras linguagens entram prometendo ser mais sofisticadas, o PHP não some, porque ele existe num oceano de sistemas rodando nele e porque em muitos contextos ele continua dando conta do recado. Mesmo, como a gente já disse, não sendo perfeito. E aqui também entra um aprendizado que é bem prático. Legacy não é só código velho. Legacy é uma base instalada. E a base instalada é uma forma também de poder. O PHP não impactou só o jeito de programar, ele também impactou quem podia participar da web. Ele abriu porta para pessoas sem times grandes, sem formação acadêmica pesada, mas com necessidade real de colocar algo no ar. Isso acelerou de fato a internet de verdade, né? Porque a web de pequenos negócios, de freelancers, de gente que precisava testar e ajustar rápido, não seriam possíveis sem o PHP. O que parecia imperfeito por dentro se tornou um motor de um ecossistema inteiro por fora. E quando você olha por essa lente, fica até mais fácil de entender porque tantas decisões técnicas vencedoras não nascem da teoria, mas do contexto. O PHP é um retrato histórico de tecnologia moldada por necessidade. A história do PHP é a história do pragmatismo se tornando um padrão. Rasmus não tentou criar uma linguagem dominante. Ele tentou, como muitos outros, resolver um problema prático do jeito mais direto possível. Só que quando você resolve uma dor real na hora certa e reduz fricção, você cria adoção. E quando essa adoção ela se torna um padrão, ela acaba se tornando a infraestrutura e moldando o mercado. Então, se você já trabalhou com PHP, seja mantendo um legado em produção, criando algo rápido para colocar no ar, você também viveu e faz parte desse retrato.
Entender essa história ajuda a enxergar a tecnologia com mais maturidade, porque você começa a ver a diferença entre o que de fato é elegante e o que precisa, o que é uma necessidade e se torna um mercado. Nas próximas histórias dessa série, a gente vai continuar te mostrando os bastidores, o que está por trás de cada criação que moldou o mundo da programação. Então já deixa aqui o seu like, deixa um comentário, envie esse conteúdo para algum outro amigo, se inscreve aqui no nosso canal e siga também as nossas redes sociais para continuar aprendendo com a gente através das histórias da programação. Te vejo no próximo vídeo.